Vamos para mais uma aula do Direito na Escola em parceria com a Escola do Legislativo. Eu sou a professora Fernanda Paiva Araújo e hoje nós vamos falar um pouco sobre direito penal. Bom, para começar, gostaria de esclarecer que nós vamos falar alguns conceitos bem superficiais, algumas noções de direito penal. E eu trouxe aqui o conceito do que é direito penal. Então, de uma forma bem simples, direito penal é o ramo do direito público que vai prever as penalidades àquelas pessoas que praticam algum ato que é considerado ilegal, algum ato criminoso. E qual que é o objetivo do direito penal? É punir, mas não somente punir aquele que cometeu um ato ilegal, também desestimular aquela pessoa que cometa novos atos e desestimular outras pessoas também que cometam atos ilegais. Porque o grande objetivo do direito penal, na verdade, é manter uma harmonia social. Bom, para a gente tratar do direito penal, é interessante que a gente saiba algumas leis principais e alguns princípios que vão reger a matéria do direito penal. E eu trouxe aqui para vocês algumas leis principais. Quais são elas? A Constituição Federal é a principal lei. Na verdade, a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico, Das nossas leis do nosso país, no Brasil, a Constituição ela é a mais importante, ela está lá no topo, porque é a partir dela que as outras leis serão criadas. Então, a Constituição Federal também é muito importante para o direito penal. Outra lei super importante é o Código Penal. É a principal lei que vai tratar da matéria criminal. Ele é uma referência, é uma lei referência. Assim como o Código de Processo Penal, que vai tratar do procedimento, de como que o processo vai correr quando uma pessoa praticar um ato ilegal. Outra lei super importante dentro da seara criminal é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês terão a oportunidade de estudar sobre o ECA em uma outra aula. Hoje nós não poderemos aprofundar nele aqui, mas ele também é super importante na área do direito penal. A lei de drogas também é uma lei que nós vamos tratar aqui hoje e, por fim, a lei de execução penal. E, dentre alguns princípios que norteiam a seara do direito penal, nós vamos abordar aqui alguns importantes, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Sim, muitas pessoas torcem o nariz para os direitos humanos, mas, pessoal, a dignidade da pessoa humana é hoje um dos princípios mais importantes considerados no nosso ordenamento jurídico. E dentro do direito penal, a dignidade da pessoa humana, ela vem para dizer o seguinte, olha, as penas, elas não podem ultrapassar daquele mínimo necessário, tem que respeitar a dignidade humana, ainda que aquela pessoa, lá no final do processo, tenha sido comprovado que ela praticou um crime. Tem que ser respeitado, não existe pena mais de tortura. Outro princípio também de suma importância é o princípio do devido processo legal, que também visa limitar a atuação do Estado e limitar os abusos. Ou seja, a pessoa ela tem o direito de passar por um processo, que também está lá garantido na Constituição Federal, e no final vai receber uma pena justa. Não pode ser abusiva aquela pena, tem que ser proporcional. Por isso que é tão importante o devido processo legal, para aquela pessoa que está sendo investigada ter a oportunidade de se defender. Outro princípio muito importante é o da legalidade e, junto com ele, o da anterioridade. Por quê? Porque, primeiro, não existe crime se não tiver previsão legal. A gente não pode inventar um crime. E o da anterioridade significa que aquele ato só será considerado crime se já estiver previsto em lei. Se eu praticar um crime hoje que não é considerado crime e depois no futuro ele for considerado crime, eu não posso ser punida, porque na época que eu pratiquei aquele crime, ele não era considerado um crime ainda. Então é isso que significa o princípio da anterioridade. E por fim, dentro desses principais princípios aqui, eu trago aqui a responsabilização pessoal, ou seja, eu não posso pagar por um ato de outra pessoa, somente aquela pessoa que praticou o crime é que tem a responsabilidade de pagar por aquele ato. Bom, e atenção, isso aqui é muito importante. O Estado é o único legitimado a aplicar as sanções penais. O que isso significa? Que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Tem as leis que definem como que será feito o procedimento, a apuração daquilo que aconteceu, de como que aquilo ao final será provado e como que a lei vai aplicar as penalidades. A gente não pode agir com as nossas próprias mãos. Muito cuidado com isso.
Bom, seguindo aqui, gente, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os principais crimes dessas leis que a gente falou agora há pouco. Vamos começar então lá na lei de drogas, que é a lei 11.343/2006. Primeiro, o que é droga? Está lá nessa lei de drogas, né, prevendo que droga é todo produto, toda substância capaz de causar alguma dependência. E quem que define o que é droga? Atualmente, quem define o que é droga é a Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele é o órgão responsável por regulamentar o que significa droga, o que é considerado droga. Não é qualquer substância, é aquilo que a Anvisa considerar que é droga. E qual que é o objetivo da lei de drogas? Além de prevenir o uso indevido, é de reprimir a produção, né, daquela substância que não é autorizada, e também reprimir o tráfico, buscando sempre preservar a saúde pública. Vamos então agora ver um pouquinho dos artigos que estão previstos na lei de drogas. O primeiro artigo que eu quero abordar aqui com vocês: se eu for pego usando droga, eu estou praticando um crime? Sim, está lá no artigo 28 da lei de drogas. Usar droga é crime, sim. Quais são as penas previstas para esse crime? Advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Não tem pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, mas tem essas penas aqui que eu acabei de mencionar. Bom, como esse crime de uso de droga, ele parece muito com o tráfico, o juiz ele tem que tomar muito cuidado na hora de definir, né, de apurar, e ele vai ter que analisar a natureza e a quantidade de substância que foi apreendida, né, para poder definir se foi tráfico ou uso, além do local e condições onde se desenvolveu as ações, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes da pessoa que foi pega com aquela substância. Então, o juiz tem que se atentar, porque é um crime muito próximo ao crime de tráfico. E se eu for pego vendendo, né, que a gente acabou de falar, o crime de tráfico, também, artigo 33 da lei de drogas. Ou seja, o crime de tráfico é um crime tão sério, mas tão sério, que ele é considerado um crime hediondo. O que significa isso? Significa que há uma maior reprovabilidade da lei e da sociedade. E por isso a pena para o crime de tráfico também será maior. Olha só, a pena para quem trafica droga: reclusão de 5 a 15 anos e multa. Mas cuidado, gente, quando a gente fala vendendo, não significa que é só vendendo que é considerado tráfico. Lá no artigo ele prevê outros verbos que também será considerado tráfico. Olha, eu trouxe aqui para vocês, ó: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, expor, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer a droga, matéria-prima, o insumo ou produto, ainda que gratuitamente, semear, cultivar, fazer colheita, entre outras ações. Todas essas ações aqui é considerado como crime de tráfico. Seguindo aqui, gente, ainda no crime de tráfico, também a gente ouve muito esse aqui, ó: induzir, instigar e auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Isso também é crime. Mas qual que é a diferença desses três? Olha só, artigo 33, parágrafo 2º da lei de drogas. Induzir é criar na cabeça da pessoa aquela ideia. Instigar é reforçar uma ideia que já está criada, que já existe. E auxiliar é colaborar, é ajudar de alguma forma. E a pena para esse crime aqui? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Outro crime: se eu ofereço droga para um amigo consumir comigo, é crime? É crime também. Tô lá fumando um baseado, passa meu amigo: ô velho, vem cá, vamos fumar um baseado aqui comigo. Você também está praticando um crime se você fizer isso. O oferecimento para o uso de drogas requer uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Outro crime comum também que a gente vê bastante é quando você é pego com algum objeto que vai ser usado na produção ou na transformação da droga. Pena de 3 a 10 anos e multa. Associar para o tráfico 2 ou mais pessoas também é crime. Pena de reclusão de 3 anos a 10 anos e multa. E ser informante de algum traficante também é crime? Sim, também é crime.
e prevê uma pena de 2 a 6 anos e multa. Então, cuidado, tudo isso aqui também está lá previsto na Lei de Drogas. Bom, vamos entrar agora um pouquinho no Código Penal, né? Nos principais crimes que a gente vê que estão previstos lá no Código Penal. Atualmente, o Código Penal, ele prevê aproximadamente 300 crimes. Tem outras leis que prevê outros crimes também. Por exemplo, leis ambientais, prevê crime, lei militar, a lei de trânsito, o ECA, todas essas leis também têm previsão de crimes. Mas o Código Penal, como eu já disse anteriormente, é uma matéria referência, né, nessa área criminal. Então, nós vamos falar um pouquinho deles. Qual que é o crime que causa maior impacto? Matar alguém, o crime de homicídio. Está lá previsto no artigo 121. Ele está previsto também a pena de 6 a 20 anos de reclusão. O bem jurídico, quando a gente fala bem jurídico protegido, significa que a sociedade, ela elenca, ela escolhe alguns valores para proteger, né, para o Código Penal proteger. E o mais importante é a vida. Então, o bem jurídico protegido nesse artigo é o bem vida. Existe um detalhe, também está previsto lá no Código Penal, de aumento de pena, que a gente fala que são os crimes de homicídio qualificado. Né, quando tem uma qualificação, a forma como você fez, ou então feminicídio, por exemplo, é uma qualificação do crime de homicídio. E ele também vai prever uma pena maior. Então, a depender das circunstâncias, a pena pode ser aumentada e pode variar de 12 até 30 anos. Uma diferença, gente, bastante corriqueira também, quando a gente fala do homicídio, é o homicídio culposo e o homicídio doloso. O que significa isso? O homicídio culposo é aquele homicídio que não tem a intenção, você não queria, não teve vontade. Você está dirigindo, atropelou uma pessoa na rua e matou. Isso é um crime culposo, o crime de homicídio culposo, você não teve a intenção de matar. Já o crime doloso tem a intenção de matar. Então tem essa diferença, é a vontade. E no crime doloso, obviamente, a pena será maior. Bom, mas além do crime de homicídio, o que mais que a gente pode dizer dentro desse bem jurídico que é a vida? Lesão corporal, também está lá previsto no Código Penal. Causar lesão em alguém é crime? Sim, você está brigando lá na escola, os alunos juntos e começa lá naquela briga toda, né, de um colega com o outro. Causou lesão? Também está praticando um crime. Vai depender o número da pena, né, de acordo com a gravidade daquela lesão. Se for uma lesão leve ou uma lesão grave ou gravíssima. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e se a lesão for grave, a pena pode ser de reclusão de 1 a 5 anos. Mas espera aí, o que significa detenção e reclusão que nós estamos tanto falando aqui esse tempo todo? Significa, gente, que essa diferença se refere ao regime inicial das penas. No regime da detenção, o regime inicial não pode ser o fechado. E no de reclusão, o regime inicial pode ser o fechado. Nós vamos ver adiante um pouquinho sobre isso. Outros 2 crimes que estão previstos lá no Código Penal, que eu também gostaria de abordar com vocês, que é comumente confundido, são esses: o crime de furto e o crime de roubo. E por que é tão importante, né, a gente saber essa diferença? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. E aí a gente vai até comunicar essa matéria de direito penal com a matéria de direito do consumidor. Olha só que interessante. Tem alguns produtos que são vendidos, que quando são vendidos, eles são oferecidos algum seguro contra roubo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E muita gente, né, vai iludido de que está sendo garantido. Porém, né, eventualmente, o seu objeto ele foi não roubado, mas furtado. E esse seguro não vai cobrir furto, cobrirá apenas o roubo. Então é tão importante a gente saber essa diferença. Bom, furto, então, é quando alguém pega um objeto de outra pessoa sem a sua autorização e sem violência ou grave ameaça. A grande diferença do furto e do roubo é exatamente essa. No furto não tem violência ou grave ameaça e no roubo sim, existe. Por exemplo, estou lá na minha escola, na minha sala de aula, eu deixo meu celular em cima da minha carteira e vou beber água, vou ao banheiro. E eu volto, cadê meu celular? Sumiu. E aí eu grito: professora, roubaram meu celular. Não, a professora vai dizer: não roubaram, furtaram. Alguém chegou uma arma na sua cabeça? Alguém te bateu? Alguém te ameaçou?
Não, então não é roubo, foi um furto. Essa é a grande diferença. E, obviamente, também tem diferença nas penas, né? O de furto, a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Também existe o furto qualificado, que pode chegar de 2 a 8 anos e multa. E o roubo é de 4 a 10 anos e a multa. Também tem as causas de aumento. Muito bem, vamos agora para esses dois crimes também que são muito conhecidos, né, no direito penal, que é o crime de estupro. Se eu tocar em alguém com intenções sexuais, ainda que sem a penetração. O que é penetração? É quando o pênis penetra a vagina. Com violência ou ameaça, qual o crime que eu cometo? O estupro. A pena desse crime é de reclusão de 6 a 10 anos, mas pode aumentar de 8 a 12 anos se houver algum tipo de lesão àquela pessoa. Ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos de idade. E aí, gente, vamos tentar nessa idade aqui, porque tem um outro crime que é muito mais grave, que também está previsto lá no Código Penal, que chama estupro de vulnerável. Primeiro, o que é vulnerável? Vulnerável é toda aquela pessoa que é menor de 14 anos de idade, né? Tem 13 anos incompletos. Eles são os vulneráveis. Então, ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com essa pessoa menor de 14 anos, está cometendo o crime de estupro de vulnerável. E aí, nesse caso aqui, ainda que a vítima queira, ainda que a vítima consinta, vai ser considerado crime. Porque a violência aqui, nesse caso, ela é presumida. Não adianta a pessoa falar que está permitindo. Ainda assim, o agressor ele será punido. A pena aqui para esse crime é de 8 a 15 anos. Então, atenção, o estupro de vulnerável é um crime seríssimo. Tá? Esses jovens aí de 13 anos que falam que namora com pessoas mais velhas, né, de 14, 18 anos, tomem cuidado. Bom, agora, ultrapassada essa parte que a gente analisou um pouquinho dos principais crimes, né, mais comuns, vamos falar um pouquinho sobre o processo penal e a execução penal. Tem uma diferença entre o processo penal e o processo civil. Lá no processo civil, as partes do processo civil são o autor, o réu e o juiz. Já no processo penal, o Estado ele pode ser o autor, né, em alguns casos. E as partes serão, então, o promotor, o acusado e o advogado de defesa ou um defensor público, que nós veremos daqui a pouquinho o que significa isso, o que é defensor público. O Estado, então, ele será o autor da ação. Ainda que a vítima não tenha ido lá reclamar, não tenha buscado a polícia, tem alguns casos que o Estado ele é obrigado a entrar com aquela ação. Nós chamamos a ação penal pública incondicionada. E o que é a execução penal? A execução penal é o procedimento que se dedica a aplicar as penas. Depois de um processo todo, depois lá no final foi provado que aquela pessoa é acusada, né? Que ele foi condenado, ele então vai cumprir a sua pena. E aí é a lei de execução penal que vai reger o cumprimento da sua pena. O objetivo da lei de execução penal, além de punir, é reintegrar aquela pessoa na sociedade. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos regimes que a gente abordou, né, agora há pouco. Atualmente existem 3 regimes na lei de execução penal. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, o que significa isso? Regime é a forma como aquela pena será inicialmente cumprida. No fechado, a execução da pena ela acontece em estabelecimento de segurança máxima ou média. O preso, gente, ele permanece na cela durante praticamente o tempo inteiro. Ele só sai para tomar banho de sol. Um exemplo que eu trouxe aqui, né, de presídio de regime fechado, de segurança máxima, é o presídio Nelson Hungria, lá de Contagem, em Minas Gerais. No regime semiaberto, a execução da pena, ela acontece em estabelecimento de colônia agrícola, industrial ou similar. E o preso, ele pode sair para trabalhar e, eventualmente, é autorizado a esse preso algumas saídas temporárias. Um exemplo, né, de penitenciária, de semiaberto, é lá a penitenciária José Maria Alckmin, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E, por fim, o regime aberto. Significa que a execução da pena será cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado. O preso, ele se recolhe tão somente para dormir nesses casos. Em muitas cidades não existe essa casa de albergado. E aí, nesses casos, o juiz ele concede a prisão domiciliar,
Então, quando o regime, né, a depender da gravidade do crime praticado e da pena recebida, se o regime lá inicial pode ser o aberto, o juiz pode conceder a prisão domiciliar. E as tornozeleiras eletrônicas vão monitorar, então, esse preso. Um exemplo que eu também trouxe aqui para vocês é a Casa de Albergado Presidente João Pessoa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Regimes e penas, ainda continuando nesse tema. Gente, existem 3 tipos de penas. As penas privativas de liberdade, né, que vão impedir a pessoa de ir e vir, vão prender elas na penitenciária. As penas restritivas de direito e as penas de multa. A mais séria é aquela pena privativa de liberdade. Porque lembra quando eu disse sobre o bem jurídico protegido, que era a vida, que era um dos bens mais importantes? Um outro bem jurídico protegido é a liberdade. Também é um bem super importante. Então, quando aquela pessoa, né, recebe uma pena privativa de liberdade, é porque é um crime muito grave que ela cometeu. Mas essa pena privativa de liberdade, né, segundo o Código Penal, ela vai seguir um sistema progressivo. O que significa isso? O regime vai começar no mais gravoso, mas progressivamente vai para o menos gravoso. Vai depender do merecimento daquele preso. E se ele cumprir todos os requisitos, ele vai progredindo. A pena superior a 8 anos, né, ela começa no regime inicial fechado. Uma pena superior a 4 e inferior a 8, o inicial será o semiaberto. E no regime aberto é igual ou inferior a 4 anos. Gente, então partindo agora já para o final, né, nas nossas noções de direito penal, nós vamos tratar brevemente aqui sobre as funções da polícia militar e polícia civil. De forma geral, a polícia ela tem o dever de preservar a paz social e de intervir nos conflitos para prevenir os crimes. Então, a polícia militar, também chamada de polícia administrativa ou polícia de segurança, ela tem a função preventiva. Ela vai atuar para impedir uma ocorrência de qualquer infração, né? Por isso que existem os soldados que a gente vê nas ruas. Já a polícia civil, também chamada de polícia judiciária, ela tem a função de atuar após a ocorrência daquele fato criminoso, né? É o delegado de polícia, é o investigador. Então, a polícia civil ela vai atuar somente após. Essas são as principais funções e diferenças entre polícia militar e civil. E o que é o Ministério Público? Gente, o Ministério Público é uma instituição que atua na defesa da ordem pública e fiscaliza a lei, o cumprimento da lei. O promotor de justiça ele é um membro do Ministério Público. E ele é de suma importância porque é ele que vai inaugurar o processo penal. Né, cabe ao promotor de justiça dar entrada naquela investigação ali na seara judicial. Através da denúncia ou da queixa-crime, que é um documento, o promotor de justiça tem que abordar lá a descrição dos fatos, as circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, as testemunhas, o pedido. E é de suma importância que saibamos que o Ministério Público tem a liberdade de ação. Ele pode pedir tanto pela absolvição daquela pessoa que está sendo investigada, ou ele pode pedir também para que aquela pessoa seja acusada, né, seja condenada. Ao decorrer do processo, né, a depender das provas que forem surgindo, o promotor ele tem essa liberdade de atuação. Por fim, gente, o que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública atende pessoas que precisam de uma defesa técnica, mas não têm condição, né, não tem dinheiro para pagar. Então está lá na Constituição Federal que todas as pessoas têm direito a uma defesa técnica, uma defesa lá no processo. Quando ela está sendo acusada, ela não pode ficar sozinha, ela tem que ter um advogado, alguém para defender aquela pessoa. E aí quando essa pessoa que está sendo investigada não tem condição de arcar, é a Defensoria Pública que irá atuar nesses casos. Quem vai pagar o defensor público, então, é o Estado. Em algumas cidades, né, em algumas comarcas, não existe então, a Defensoria Pública. E aí, nesses casos, o juiz ele pode nomear um advogado normal, um advogado particular, que vai atuar como advogado dativo, né? Nós chamamos de advogado dativo. E esse advogado vai atuar como se ele fosse um defensor público. E quem vai pagar ele é o Estado e não aquela pessoa. Gente, então nós chegamos aqui ao fim, espero que vocês tenham gostado e até breve para mais uma aula do Direito na Escola em parceria com a Escola do Legislativo.